Beleza. Estamos ao vivo? Parece que sim. Será que eu estou sozinho aqui? Parece que não. Falem comigo aqui pelo chat. Me diz se vocês estão ouvindo. Vamos botar luz aqui nesse negócio, né? Eu cheguei da rua agora, tá tudo desligado. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui. Aqui, ó. Isso. Tudo desligado. Ih, rapaz, viram meu cocoroco, que coisa feia. Agora eu fiquei com vergonha. Vamos lá. Vamos lá, que eu tô treinando pra participar de um Natal. Um Natal numa. Natal não rola, né? Mas passar o final de semana numa família judia. Então eu tenho que botar já o kippah, pode ser esse o nome? Então, vocês me corrijam aí se eu estiver errado, porque a minha cultura sobre o povo, sobre a religião judaica é nula. Vamos lá, pessoal. Vamos chegando aqui. Quem tiver aqui, quero fazer um convite muito importante às pessoas que estiverem aqui aceleradas, com coisa para fazer, querendo que o cara vá direto ao ponto. Então eu quero fazer esse convite aí para quem tiver com muita pressa, muito acelerado, né, quiser que eu vá direto ao ponto, tá? Eu quero fazer um convite para se retirar, entendeu? Eu queria fazer um convite para não ficar aqui com a gente, porque você vai perder seu tempo à toa, porque hoje é uma aula que a gente precisa dar uma aprofundada aqui nos assuntos, né? Então, eu quero aqui te fazer um convite para realmente estudar, entendeu? Para realmente estudar. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte: antes de começar, eu quero pedir para você pegar papel e caneta, mas assim, pega bastante papel, tá? Tem tempo, eu seguro aqui. Pegue papel e caneta, você vai precisar, porque se você só assistir isso aqui, não vai te servir, de verdade, não vai te servir. Eu tô até ligando meu iPad aqui, vou compartilhar um monte de informação na tela com vocês, tá? Deixa eu botar aqui, já vou ligar. Deixa eu ver se tem bateria. Tem bateria, ele estava desligado. Vamos nessa. Então, pega papel, caneta, tá? Vamos juntos aqui para a gente poder enfrentar aqui alguns temas, tá? Que essa é uma aula bastante importante, e essa aula que eu vou fazer o seguinte. É uma aula que eu vou fazer por 2 vezes, tá? Não sei se eu vou fazer essa aula pública 2 vezes. Talvez eu faça... deixa eu ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Talvez eu faça essa aula 2 vezes, sendo uma delas interna no time Holding Brasil, tá? Mas essa... Por quê? Eu preciso fazer uma primeira aula explicando o que é, tá? Explicando o que é... tá com pouquíssima bateria, deixa eu botar para carregar. Uma aula explicando o que é, e aí depois eu vou fazer uma aula de reforço, né? Uma aula de reforço, dando os fundamentos jurídicos do troço todo. Não significa que hoje aqui eu não vá dar, alguns eu vou dar. Mas aí depois eu vou mencionar os julgados, as soluções de consulta, o troço todo que envolve o que a gente tem para conversar aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Pegando papel e caneta aí, preciso que vocês tenham papel e caneta em mãos, para a gente poder interagir aqui e poder você acompanhar tudo que eu tenho para dizer. Vamos lá. Como pode-se vender imóveis, tá? Como pode-se vender imóveis numa holding familiar, ok? Vamos botar aqui, ó. Eu vou começar compartilhando aqui, ó. Vamos nessa. Como vender bens imóveis da holding familiar.
E a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: esse título te parece adequado? Porque para mim não parece adequado. Deixa eu dar uma melhorada aqui, eu acho que eu consigo melhorar isso. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ah, dá para melhorar, tá aparecendo um negocinho em cima, tá letra pequena, tá ruim pra caramba. Agora tá bom, agora tá bom. Ó, agora ficou bom com a letra um pouquinho maior, né? Você precisa de uma letra um pouco maior, senão você não vai entender nada. Então vamos lá. Como vender imóveis de uma holding familiar? E de verdade, esse título tá me incomodando. Esse título tá me incomodando. Por que esse título tá me incomodando? Porque eu já expliquei isso 1 milhão de vezes. Holding familiar não é uma empresa. Holding familiar é um sistema que pode ter uma ou mais tantas quanto bastem, ok? Vou botar aqui, uma ou mais empresas, tantas quanto bastem, ok? Tantas quanto bastem. Mas, por exemplo, recentemente no meu escritório, né? Recentemente é o ano de 2021 inteiro. Ano de 2021 inteiro, praticamente nós só construímos holdings com 3 ou mais células. Praticamente o ano inteiro, só holdings com 3 ou mais células. E praticamente o ano inteiro. E aí, veja. Então, para mim, o título mais adequado seria o Como Vender Imóveis Pertencentes a célula cofre. Então, na minha opinião, ok, o mais adequado seria Como Vender Imóveis Pertencentes à célula cofre. Eu acho que esse é o melhor, o melhor desenho. Olha lá o Gilbert falando, ó. É claro, a de 3 células paga quase nada de ITCMD. É isso aí. Quando a gente apresenta para as famílias o benefício tributário, que é o modelo de 3 células, dificilmente uma família escolhe fazer outro modelo. Aonde o modelo de 3 células ele não é aplicável, tá? Aonde ele não é aplicável? Ele não vai ser aplicável quando for um valor muito baixo, muito baixo. Então, por exemplo, a gente fez recentemente para uma família, fizemos uma holding para uma família que tinha um patrimônio de 250 mil reais, era um imóvel no subúrbio do Rio de Janeiro. E, cara, não faz sentido. O custo de implementação aí não vai compensar. Compensa fazer a holding, não compensa fazer modelo de 3 células, tá? Então, ali não compensou. Por isso que eu estou falando para você que foram praticamente todas as holdings e não exatamente todas, tá? Mas veja, botou o imóvel dentro da célula cofre. Quero vender esse imóvel. A questão toda, tá? A questão da venda é tributária. Ok? É tributária. Por quê? Porque existem várias formas de você fazer a venda desse imóvel, várias formas, tá? E eu quero tratar com vocês aqui todas elas e explicar quais são os ônus, os benefícios, ok? E os pontos de atenção que você precisa ter em cada um desses sistemas de venda de bens imóveis, tá? A primeira coisa que você pode fazer para vender um imóvel é vender direto na pessoa jurídica, sem fazer alteração nenhuma, nem jurídica e nem contábil, ok? Nenhuma alteração.
fazer direto a venda na pessoa jurídica? Pode, beleza? Pode. Ou você pode fazer a venda, pode, por exemplo, reduzir o capital social e, olha só, vou usar uma palavra que é um neologismo, tá? Que não existe, tá bom? E, cadê? Desintegralizar o bem imóvel do capital social. Ok? Você deu esse bem imóvel para integralizar o capital social, tá? Deu um bem imóvel para integralizar o capital social. Um belo dia, você falou assim, não, eu quero de volta esse imóvel. O único jeito de você fazer isso é ter que reduzir o capital social para desintegralizar esse bem imóvel, tá? É o único jeito, não. Dá até para fazer de outras maneiras, tá? Mas a mais tranquila seria essa redução de capital social para desintegralizar o bem imóvel, tá? Esse é um passo possível de ser dado, tá bom? E tem ainda, vamos lá, você tem ainda a possibilidade de fazer o seguinte, de fazer uma alteração na classificação contábil desse bem, tá? Você vai fazer uma alteração na classificação contábil desse bem, de maneira que esse bem saia daquela conta que está lá especificada num primeiro momento, migre para uma outra conta. Eu já te adianto aqui qual é a outra conta, depois eu vou detalhar mais todas elas. Migre para uma outra conta, que é migrar para o estoque, ok? E fazer aquilo ali como uma compra e venda que seja uma atividade da empresa, tá? Que seja uma atividade da empresa. Então, a terceira possibilidade é fazer o ajuste contábil para classificar o imóvel como estoque e fazer a venda como sendo uma atividade da empresa. Ok? E aí eu vou até melhorar, porque não é só ajuste contábil, tá? É ajuste contábil e jurídico. Tá? Porque você vai precisar mexer no contrato social. Eu vou te explicar isso aqui já. Tá ok? E a outra forma que a gente identifica, que também dá para fazer, tá? É através da... como é que eu vou chamar aqui de maneira... Eu quero dar um gênero. Vou direto na espécie. É a cisão da empresa para vender em uma nova sociedade que já nasce com atividade, ok? Com atividade de compra, vamos botar aqui de venda de imóveis, ok? E por que tem... e tem mais, tá? Tem outras formas, tá? Tem outras formas, beleza? Por exemplo, o colega perguntando aqui, legal, olha, deixa eu ver aqui, ó. Se uma pessoa física que não tem patrimônio, mas tem um montante alto no mercado financeiro, ela pode ter uma holding familiar. Olha, você acabou de me dizer uma pessoa que tem patrimônio, ela só não tem imóvel. Ela tem patrimônio e vale a pena fazer uma holding, tá, Aloysio? Com certeza vale a pena, tá? É possível colocar ações da Bolsa de Valores? Holding? Débora, é lógico. Óbvio que é. Artigo 2º, parágrafo 3º. Artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de S.A.s. Ok? O que ele fala? Ele fala o seguinte, ó, a companhia poderá ter por objeto participar de outras sociedades. É o dispositivo de onde nasce a ideia de holding. Então, se ela pode ter por objeto participar de outras companhias, que é uma lei criada para isso, inclusive. A finalidade inicial é essa. Tá bom? Vamos lá, moçada. Vamos abordar os prós e contras de cada um desses sistemas. Existem outros, tá? Existem outros. Hoje, por exemplo, graças a ele, não sei se o Pedro Neri está me assistindo, tomara que ele esteja, tá?
O Pedro Neri recentemente criou Pedro Neri, que é nosso colega de Recife, tá? Um fera que domina a holding familiar, domina, tá? E ele montou um sistema de compra e venda muito interessante, mas esse é um sistema mais avançado que não dá nem para eu falar aqui nessa aula rápida, tá? Depois a gente pode fazer uma explicando o sistema que o Pedro montou, que é incrível, tá? Vamos nessa. Então vamos tratar aqui do primeiro item, tá? Vender. Ok? Vender. Direto na pessoa jurídica, sem fazer alteração nenhuma, nem jurídica e nem contábil. Ora, bolas, isso é a tendência natural do pensamento, né? Por que eu não vendo direto? Eu não vendo direto, a célula cofre não vende direto. Qual seria a implicação disso? A depender do caso, nenhuma. Em outros casos, uma diferença absurda, tá? Primeiro vamos enxergar um negócio chamado ganho de capital, tá? Algumas pessoas chamam de lucro imobiliário, então é ganho de capital. Incide o ganho de capital. Então vamos lá, você que acompanha aqui nossas aulas, você nunca mais na vida vai falar incide ganho de capital, ok? Nunca mais. Por quê? O que incide é imposto, tá bom? E o ganho de capital não é imposto. O ganho de capital, ou alguns chamam de lucro imobiliário na venda de imóvel, tá? O ganho de capital, ele é um acontecimento, ele é um fato gerador, mas ele é um acontecimento que faz incidir o imposto de renda, tá? E o que é, e como ele vem a ser até um fato gerador, né? Ele é algo que se materializa na vida real, por determinação da lei, ele tem que ter previsão de uma norma, de uma lei, dizendo, quando que há o tal ganho de capital. O ganho de capital é um fato da vida que faz incidir o imposto de renda. Então, o que incide não é o ganho de capital, é o imposto de renda. Ok? O que incide é o imposto de renda. O que incide é o tributo. Tá? E a norma tem que prever o fato sobre o qual vai desencadear a incidência desse tributo. No caso das pessoas físicas, isso veio da lei número 7.713 de 88, tá? Lei 7.713 de 88. E no caso das pessoas jurídicas, veio da lei 8981 de 95. Márcio, anota aí para mim, para eu pegar. Não vou anotar. Por quê? Porque além dessas, você deve ter umas 100 leis falando sobre imposto de renda no Brasil. Eu não faço ideia de quantas são. Desculpa, eu não faço, tá? E nem tenho tempo para ir atrás dessa curiosidade inútil, tá? De quantas são as leis que falam sobre imposto de renda no Brasil. O que eu sei é o seguinte. O governo federal, ele edita um decreto, que é o decreto do regulamento do imposto de renda, é o RIR. O último que tinha era o decreto 3.000 de 2002, se eu não me engano, que foi feito lá no começo do governo Fernando Henrique, tá? Eu não sei se foi do segundo mandato ou do primeiro, mas foi feito lá no governo Fernando Henrique, tá? O decreto 3.000. E mais recentemente, no governo do Temer, tá? Foi editado um novo decreto, que este é o que está em vigor até hoje, que é o decreto 9.580 de 2018, ok? Que é o regulamento do imposto de renda, também chamado, apelidado RIR, ok? RIR. Cara, olha só isso, cara. Vamos falar da piadinha aqui, ó. Parece até isso aqui, né? Ó, rest in peace, descanse em paz. Parece até coisa de botar no túmulo. Mas é o RR, tá? Regulamento do imposto de renda, não é rest in peace, ok? No nosso aqui seria rest in rest, descanse no descanso.
Mas enfim, gente, brincadeira à parte, é o regulamento do imposto de renda, tá? E falando bem sério aqui, no artigo, o artigo 148 do RR, é Rock in Rio também, boa, boa. O artigo 148 do RR, ok? O 148 do decreto 9.580, ele define o que vem a ser o ganho de capital, ok? E eu vou botar na tela aqui para vocês, vou dar um Ctrl C e vou copiar e colar aqui, ó. Aqui, ó. Tá lá, ó. Opa, deu tudo ruim aí. Deixa eu botar aqui, ó. Pronto, melhorou. Artigo 148. E aí, vamos lá. O ganho de capital será determinado pelo... O que é o ganho de capital? Diferença positiva. Ok? Diferença positiva. Diferença positiva do quê? Entre o valor de alienação e o custo de aquisição. Ok? E o custo de aquisição. Aí tá lá, apurado nos termos do artigo 134 ao 147. Ok? Depois você vê lá por curiosidade. Mas veja, para ter ganho de capital, olha o que a lei está dizendo. Primeiro, só tem ganho de capital se houver, vamos lá. Só há ganho de capital se... O que é ganho de capital? Se houver diferença? Não. Primeiro de tudo, tem que haver se houver alienação. Ok? Se houver alienação. Márcio, eu fiz uma maluquice. Fiz lá a atualização do meu imposto de renda, botei tudo a valor de mercado. Cara, por enquanto você não está sendo devido o teu ganho de capital. O ganho de capital ele só é devido na alienação. Enquanto o bem for seu, não incide ganho de capital. E tanto é que o governo federal recentemente fez uma proposta que eu considero bastante inteligente. O que ele fez? Ele falou assim, ó, povo brasileiro, faz o seguinte, se você quiser fazer a atualização dos seus bens, tá? E já pagar o ganho de capital, você vai pagar muito menos. Cara, isso é muito inteligente. Por quê que é inteligente, na minha opinião? Porque é uma forma de... É um tributo... ele não tem nem natureza de tributo, né? É uma arrecadação espontânea feita pelo contribuinte. Tá? É espontânea. Por que é espontânea? Porque o sujeito não aconteceu o fato gerador, ele não alienou o bem, e ainda assim ele está pagando. Então o governo recebe menos? Não, ele recebe menos sobre algo que não receberia. Porque a venda não aconteceu. Entenderam? Então é incrível, incrível. Isso é bem inteligente. Vamos ver se para isso tomara que passe. Tá? Isso tomara que passe. Tá? Então, custo corrigido por algum índice de inflação? Não. Só tem correção? A Maria Clara pergunta. Olha só que legal, Maria Clara. Boa pergunta, viu? Só vai ter correção monetária para imóveis adquiridos até 1994. Lembra 94? O que aconteceu? Plano real. Mudou a moeda, plano real. Só até ali. Depois dali a previsão é de que não tenha, tá? Não tenha. O que me parece absurdo. Absurdo. Por quê? Porque isso não é ganho de capital verdadeiro. O ganho de capital no Brasil... Inclusive, eu penso que, pelo amor de Deus, o Supremo, uma vez na vida, devia... Primeiro, as entidades defensoras de direitos dos contribuintes deveriam se manifestar sobre isso. Eu vou até tirar aqui um minuto, pessoal. Espera aí. Cadê minha câmera? Vamos lá. Pensa bem comigo uma coisa. Eu compro um imóvel por 100 mil reais num dia. Aí nesse imóvel no dia, quanto vale 100 mil reais? 100 mil reais não vale 100 mil reais. Você entendeu isso? O dinheiro muda de valor. 100 mil reais não vale 100 mil reais. 100 mil reais vale o quê? Vamos dizer que o quilo do feijão custasse R$1. Ok? 100 mil reais vale 100 sacos de 1 quilo de feijão. Ou vale X cestas básicas. Aí eu vendi o imóvel depois. Eu vendi por 200 mil. Só que o quilo do feijão tá R$4. R$4. Na verdade, eu não tive ganho, eu tive prejuízo. Você entende que eu tive prejuízo? Por quê? Porque eu comprei um negócio que valia 100 sacos de feijão e agora ele vale 50. 50? Não, agora ele vale 25.
Vamos ajustar as contas. Vamos botar no papel para a gente não se perder. Olha aqui. Eu vou botar o iPad aqui. Olha só, vem comigo. Comprei um imóvel. Aquisição. R$100 mil. R$100 mil, ok? Ele vale, vou botar aqui, ó, quilo de feijão. Ok? Quilo de feijão. Na época era R$1, então ele valia 100. Aí eu vendi esse imóvel, alienação. Eu vendi por 200 mil. Para o governo, eu tive um ganho de capital de 100 mil. Gente, mas tem que existir um super princípio no direito chamado princípio da verdade, princípio da realidade. Por quê? Porque você come, bebe, anda, se veste, respira, transpira, ok? Se resfria, se vacina, ok? Com realidade, com dinheiro, com valor do dinheiro. Então veja, se eu tive um ganho de capital de 100 mil, mas o quilo do feijão agora pulou de 1, vou botar aqui, ó, 1 quilo de feijão, vou botar aqui no canto aqui, ó, unidade, pulou de 1, tá? De 1 para R$4, por exemplo, o que antes eu comprava, com esse imóvel de 100 mil que eu comprava 100 quilos de feijão, nesse momento 2, que eu vendi por 200, isso aqui dá para comprar 50. Eu não tive ganho de capital, isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Isso aqui é uma mentira. Isso é uma mentira. Por quê? Porque a lei só autoriza a correção até 94. Aí alguém vai falar assim, mas isso não tem chance de passar? Por que não tem chance de passar? É o que o Luiz está colocando ali. Se nem a tabela do imposto de renda do governo corrige, pois é, alguém tem que fazer uma ação para chegar no Supremo. Ok? Para chegar no Supremo. Porque fala, mas tem lei dizendo que é só até 94. Sim, gente. Mas veja, na minha opinião, isso é inconstitucional. Mas por qual dispositivo da Constituição? Em última ratio, em última análise, é inconstitucional por conta do super princípio da dignidade da pessoa humana. Caraca! Não é possível, gente. Não é possível que esse troço seja assim. Isso é um troço que me indigna, e aí eu já te falei, vocês já estão me acostumados já comigo. Não adianta me chamar aqui para conversar e me perguntar coisa, não querer que eu imite a minha opinião. Eu sou cheio delas. E tem algumas que quanto mais eu estudo, mais absurdo eu acho as coisas. A gente não pode achar normal. Não pode. Mas a questão é assim que está sendo cobrado. Então não tem nem atualização, tá? Nem atualização. Então, só vai ter ganho de capital voltando, né? Só vai ter a ganho de capital se houver primeiro alienação. Se houver alienação e 2, e o quê? Mas tem que ter duas coisas. Duas coisas, tá? E alienação menos, olha só, vamos botar aqui uma álgebra, como a gente tá botando sinal ali, vamos criar aqui uma relação algébrica. Alienação menos aquisição tem que ser maior que 0. Ou seja, diferença positiva. Diferença positiva. Caraca, isso ficou muito louco, hein? Quem chegar aqui agora tá lascado para entender isso. Mas tudo bem. Essa aula aqui é para quem está aqui, não é para quem chegar depois. Vamos lá. Então, tem que ter duas coisas, a alienação e a diferença positiva entre alienação e aquisição. Ok? Então, veja, se eu pego o imóvel, vamos lá, exemplo 1. Exemplo 1. Comprei por 1 milhão. Ok? 1 milhão. Tá? Vendi por 1.500.000.
1.500.000. Ok? O que eu tenho? Eu tenho um ganho de capital de R$500.000. R$500.000. Beleza? Logo, vai ter imposto de renda incidindo sobre esse ganho de capital. Tá? Exemplo 2. Exemplo 2. Não vou botar comprei, vou dizer comprei não. Integralizei na empresa. Integralizei o imóvel por 1 milhão. Agora, eu integralizei por 1.500.000. R$1.500.000, tá? Se eu integralizei por 1.500.000, aí teve uma baixa aí do mercado imobiliário e tudo mais, e aí eu vendi por, pode botar o número que for, qualquer número abaixo, pode botar o menor número abaixo se quiser, 1.400.000. 1.400.000. Moral da história, não tem ganho de capital. Por que é importante você ter noção disso? Por que é importante você ter noção disso? Porque tem uns espertalhões que pegam isso aqui e falam assim, isso aqui é maluquice, não pode fazer isso. Não pode vender o imóvel direto na pessoa jurídica do jeito que está lá, sem fazer alteração nenhuma, porque vai dar problema. Por que vai dar problema? Porque vai ter ganho de capital. Não vai ter ganho de capital. Só vai ter ganho de capital se houver um lucro nessa operação. Se houver a diferença positiva. Eu não gosto de chamar de lucro, porque o lucro tem outras coisas envolvidas. Tá? Mas tem que haver a tal diferença positiva. Beleza? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Só vai ter ganho de capital se houver essa diferença positiva. Do contrário, não vai ter ganho de capital. Tá? Não vai ter ganho de capital. Beleza? Então, neste caso aqui do exemplo 2, por que não vender o imóvel direto pela pessoa jurídica? Por que não? Do jeito que tá, sem fazer nada, do jeito mais simples. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Beleza? Agora, nesta circunstância aqui, nós temos um problema. No exemplo 1, nós temos um problemão. Por que nós temos um problemão? Porque, veja, na pessoa física, tá? O ganho de capital, ele é a partir de 15%, tá? E depois ele só vai mudar quando o imóvel passar num valor muito alto, tipo 5 milhões de reais, entendeu? Então, mas em princípio, é 5%. Ganho 15% de capital a partir de 15%. Tá certo? Na pessoa jurídica, e aqui fica um parêntese muito importante, que você vai aprender isso, tá? Olha só. E aqui eu vou fazer uma observação. Observação. Do artigo 1 ao 157 do RR, ele não fala de nada que não seja pessoa física, ok? Pessoa física. E a partir do artigo 158, pessoas jurídicas. E aí vai até o 600 e alguma coisa, que depois vem outras questões, tá? Mas a pessoa jurídica é depois. Por que eu tô falando isso? Porque, veja, eu mencionei o artigo 148. Ou seja, o 148 é só para pessoa física. E aqui nesse caso, quem está vendendo é a empresa. Então vamos pegar o que diz a parte que fala sobre pessoa jurídica. Isso vai estar no artigo 222, ok? 222.
O 222 fala assim, ó, os ganhos de capital, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo artigo 208. Ai, vamos lá. Vamos lá. Eu falei que você precisava de papel. Se você está assistindo essa aula sem tomar nota, eu desconfio que você vai ter um cadinho de dificuldade. Um bocado de dificuldade. Tá bom? Vamos lá. O que fala o artigo 208 do decreto do imposto de renda? Eu não vou botar ele aqui na tela, eu vou fazer só uma menção rapidinha. O artigo 208 fala de receita bruta da empresa, tá? Fala de receita bruta. E por que ele fala de receita bruta? Tá? Por quê? Por exemplo, o lucro, ele é tomado a partir da receita bruta, tá? É a partir da receita bruta que se apura o lucro. E aí, veja, pô, mas olha só a lei, cara, olha que maldade da lei. Olha só. Os ganhos de capital, ok? Os ganhos de capital, vamos botar uma cor aqui. As demais receitas, vamos botar outra cor. Vamos botar uma cor melhor, peraí. As demais receitas e os resultados positivos de receitas não abrangidas pelo artigo 208. Eu quero te chamar a atenção disso aqui, porque talvez nessa aula de hoje, isso aqui nem tenha lá grande relevância. Pô, não é possível. Foi. Nem tenha lá grande relevância. Mas na construção do nosso entendimento, time Holding Brasil, então, por exemplo, na aula que nós vamos ter hoje à noite, isso aqui nós vamos nos deitar em cima, tá? Então, veja, ele separa três modalidades de ingresso de dinheiro, ok? 3 modalidades de ingresso de dinheiro no caixa da pessoa jurídica, ok? As demais receitas e... Eita, sumiu tudo, peraí, só um minuto, pessoal. Tinha sumido tudo aqui, apertei o botão errado aqui, tá? E os demais resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo artigo 208. E aí, veja só uma coisa. Não é todo dinheiro. E aqui eu ainda botaria, olha só, aqui outra modalidade, vou separar aqui, ó, os demais ganhos. Tá? Demais ganhos. Por que é bom a gente separar isso aqui? Porque, veja, olha lá. Ganho de capital já está definido lá no artigo 148. Ele puxou do artigo de lá de baixo. Ok? As demais receitas. Receitas é tudo aquilo que decorre da atividade da empresa. Quem disse isso? Supremo Tribunal Federal. Beleza? E os resultados positivos, ou seja, é só atividade, tá? Só atividade. O sócio chegou lá e botou dinheiro na empresa. Isso não é atividade, tá? Isso não é receita, é um ganho. Entra aqui, ó, nos últimos, demais ganhos, tá? E os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo 208. Quais são as receitas não abrangidas as receitas do 208? Venda, serviço, consignação em pagamento, tudo isso é receita que está abrangida lá no 208. E se você tiver outros resultados positivos decorrentes de outras receitas que não essas, também vai ter essa mesma tratativa. Mas veja, esse ganho de capital começa a ser tratado na pessoa jurídica dentro do 222. Tá? Dentro do 222. Então você precisa estar acompanhando o que eu estou falando aqui em relação à topografia da norma, o que a parte que diz respeito à pessoa física e aonde começa a dizer respeito à pessoa jurídica. Beleza? Então, feita a observação, podemos voltar aqui, tá? Podemos voltar aqui. Aliás, eu vou tirar até essa observação só para fazer esse parênteses, tá? Na pessoa física, então, o ganho de capital
ele é a partir de 15%. Na pessoa jurídica, olha a bomba. Eu vou botar isso aqui melhor, lembra que eu falei, ó? Ganho de capital, ok? É tributado com... É tributado a partir de 15% com imposto de renda. Tá certo? Na pessoa jurídica, não sei porque eu botei duas vezes, na pessoa jurídica, o ganho de capital é tributado, ok? É tributado com 25% de imposto de renda mais 9% de contribuição social sobre lucro líquido, CSLL, ok? Moral da história, 34%. Então veja, se eu botei um imóvel na empresa por 1,5 milhão e estou tirando por 1,4 milhão, tá tranquilo. Não tem ganho de capital, não tem imposto nenhum. Agora, se eu botei por 1 milhão, e eu estou vendendo por 1,5 milhão, eu vou pagar 34% de 500 mil. Ao passo que, como pessoa física, eu pagaria 15% de 500 mil. Aí você vai falar, aí as pessoas apressadas vão assim, então não vale a pena, né? Porque na hora da venda fica muito caro. Calma. Peraí, pô. Olavo Bilac já falava, o caminho, no meio do caminho. Né? Tem um caminho a ser seguido. Beleza? Então vamos seguir o caminho. Tá? Veja, pessoal. Existem outras formas de se fazer isso. E uma possível solução para isso, já começa a ser, por exemplo, o nosso segundo item. Aqui, ó. Reduzir o capital social e desintegralizar. Eu avisei aqui que isso aqui era um neologismo, né? Por quê? Porque você só tem a integralização, você não está desintegralizando. Você não tem essa possibilidade prevista na lei de desintegralizar. Aliás, isso é bem importante de ser dito, tá? Porque veja só, vamos aproveitar aqui para dar uma outra explicação mais abrangente, tá? Veja só. Imagina o balanço da empresa. Imagina o balanço de uma empresa, ok? Esse aqui é o balanço. Todo torto, mas é o balanço. E é a representação artística do balanço, né? Porque as empresas vêm trazendo isso a demonstração contábil vem numa folha com texto corrido. Mas ativos, passivos e patrimônio líquido. Tá? E patrimônio líquido. Então você tem um capital social, por exemplo, de 1.000. Ok? Um capital social de 1.000. Ok? Se você tiver qualquer valor aqui a mais, você pode tirar para o sócio. Essa é a regra geral. Qualquer valor no patrimônio líquido acima do capital social, o sócio começa a fazer jus a ter algum direito. Ok? Mas isso aqui só começa com positividade. Sempre que o PL for menor ou igual ao capital social, o sócio não pode tirar nada lá de dentro. Então não existe o capital social é de 1.000 e está integralizado com 1.000, o sócio não pode fazer, vou desintegralizar um pedaço do capital social. Não pode. Uma vez integralizado o capital social, o sócio não tem gerência sobre a redução sim, mas sobre remover bens que foram usados para integralizar, deixando o capital social descoberto. Não pode, tá? A intangibilidade do capital social, inclusive, ela é um princípio que faz com que o capital social seja chamado de grande garantia para a universalidade dos credores, né? A certeza de que os sócios não podem reduzir
reduzir o patrimônio líquido da empresa abaixo do valor do seu capital social. E por que ele é uma grande garantia para os credores? Porque os sócios estão limitados a manter pelo menos o capital social, o credor pode falar assim, não, aqui eu posso confiar porque aqui no mínimo vai ter 1.000, aqui no mínimo vai ter 10 mil, aqui no mínimo vai ser 1 milhão. Tá? Então não pode. O que eu posso fazer, tá? O que eu posso fazer é reduzir o capital social, tá? E eu falei que essa é uma aula que eu ia dar menos fundamento jurídico, isso aí vai estar lá no artigo 1084 do Código Civil. Na próxima aula a gente vai tratar disso com mais detalhe, tá? Mas veja, eu posso reduzir o capital social, e ao reduzir o capital social, então, por exemplo, se o capital social, vamos dizer, é 2 milhões, eu posso reduzir, ou posso até liquidar uma parte disso, tá? Eu posso reduzir o capital social e posso entregar ao sócio aquele imóvel como pagamento daquela redução que eu fiz no capital social, tá? Então eu posso, isso é lícito fazer, tá? E aí nós temos um outro problema envolvido. Veja só. Quando você constitui a holding, tá? Eu vou pegar aqui o texto da Constituição. Peraí. Quando você constitui a holding e leva um imóvel lá para dentro, tá? Esse ato de levar um imóvel lá para dentro, a regra é, não tem incidência de ITBI, ok? Não tem incidência de ITBI. Por que não tem incidência de ITBI? Porque é uma cláusula de imunidade tributária que é fruto de uma política de Estado, não é um benefício dado pelo governo, por governo nenhum, tá? É uma política de Estado que é garantir que as pessoas jurídicas coloquem bens, que as pessoas físicas coloquem bens dentro da pessoa jurídica. Por quê? Porque pessoa física pega o seu bem e acumula, e guarda no bolso, guarda no cofre, ok? Pessoas jurídicas, em geral, dão giro na economia, fazem a economia crescer. Então interessa ao Estado brasileiro desenvolver a sua economia, fazendo com que as empresas sejam fortes, com que as pessoas jurídicas queiram botar seu patrimônio dentro da empresa. É interesse do Estado isso. E aí lá no artigo 156, que é o artigo que fala dos impostos do município, tá? Do município, logo no inciso 1 ou 2, se eu não me engano. É no inciso 2. No inciso 1 é IPTU. O inciso 2 fala do ITBI. E aí o parágrafo 2º, vou copiar e colar aqui para vocês. O parágrafo 2º do artigo 156. Ok? Parágrafo 2º, vou botar aí um Ctrl+V. Tá lá. Fala assim, ó. O imposto previsto no inciso 2 não incide sobre... Olha só uma maldade que eu vou fazer aqui. Vou fazer uma maldade aqui, gente. Vou tirar aqui dois trechos para a gente ler juntos. Olha só isso, gente. Olha só isso. Vamos lá. Peraí. Pronto. Vamos ler juntos aqui, ó. O imposto previsto no artigo 2, no inciso 2, desculpa, que é o ITBI, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, na transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então vamos ler devagar. Vamos ler devagar? Deixa eu botar isso aqui em vermelho, tá? Vamos ler devagar. Então o ITBI, ele não incide para quê? Para realização de capital. Para quem não sabe, realização e integralização de capital são sinônimos, beleza? Tá? Então ele não incide, o ITBI não incide para realizar ou integralizar capital social, não incide na fusão, não incide na incorporação, não incide na cisão e não incide na extinção da pessoa jurídica. Ok? Não incide. Então, por exemplo, se eu quiser levar um imóvel lá para dentro da empresa, tá? Sem pagar ITBI, eu não poderia fazer atividade
imobiliária. Isso se o texto da Constituição fosse assim. Só que eu apaguei aqui. Eu apaguei aqui, ó. Olha lá. Vamos botar aqui em outra cor. O texto do jeito que tá já faz sentido. Só que o legislador constituinte, ele não botou do jeito que tá. Ele botou assim, ó. Nem sobre. Então ele pegou a realização de capital e separou de outro grupo. Ele separou a realização de capital de outro grupo. Ele separou da fusão, incorporação, cisão, extinção. Ele separou. Beleza? Ele separou. São dois grupos diferentes. E aqui, ó, eu também apaguei, ó. Eu também apaguei. Lembra que eu apaguei? Aqui, ó, vou botar em cor diferente. Salvo se nesses casos. Não precisava nesses casos, e não precisava ter separado em dois grupos. Por que ele separou em dois grupos? Primeiro grupo, segundo grupo, e botou depois nesses casos. O nesses conecta com aquela parte que você falou, com o grupo que está mais próximo. Senão ele falava assim, salvo se naquele caso, aí seria o mais remoto, mais distante. Então quando ele botou salvo se nesses casos, ele está mencionando esse trecho aqui, ó. Então, a verdade é que só não poderia fazer atividade imobiliária quem está nesse trecho aqui. Quem faz a realização de capital com bem imóvel também teria o direito a receber a imunidade tributária, mesmo que alugasse imóveis, por exemplo. Mas não é assim que é na prática. Era assim. Era assim. 10, 15 anos atrás era assim, quando nasceram as administradoras de bens... Nasceram não, já existia. Mas quando foi uma proliferação de administradoras de bens próprios, há 15 anos atrás, mais ou menos, todas as prefeituras concederam imunidade para as administradoras de bens próprios. Um belo dia os caras falaram assim, pô, tá dando mole, podia estar arrecadando aqui. Podia estar arrecadando aqui. E aí fizeram o quê? Simplesmente cortaram. Começaram a cobrar ITBI delas todas. Surreal. Surreal. Mas, então é o que há. Então o que a gente faz? A gente cria um sistema para não, como célula operacional, então, para não precisar realizar isso. Mas esse não é o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é a imunidade, o que tem a ver, o que impacta a imunidade do ITBI. Isso é um ponto de atenção. Então veja, se você quiser reduzir o capital social para voltar esse imóvel para dentro da pessoa física, ou seja, você vai estar liquidando essa pessoa jurídica, pelo menos imparcialmente, ok? Você tem direito à imunidade do ITBI. O problema é que lá no CTN vai estar previsto que essa imunidade é só para quem é sócio. É só para quem botou o imóvel lá dentro. Se essa pessoa transferiu a propriedade das cotas para um terceiro, aí não. Esse terceiro não tem esse direito. Ok? Esse é um problema que se tem. É lógico que na holding, o que acontece? Você vai transferir a propriedade. O pai vai fazer a holding, vai fazer a célula cofre, e depois o que ele vai fazer? Ele vai fazer a transmissão dessas cotas para os filhos. Mas lembra que o pai conserva uma cláusula de call? Então sim, através, por exemplo, da cláusula de call, é possível. Então veja, é possível, ok? Fazer essa redução e retomar o capital social até com a pessoa do pai. Ou mesmo, não é mesmo não, porque não vai valer a pena para o pai, para o filho, porque vai pagar ganho de capital. Vai pagar imposto de renda sobre ganho de capital. Mas para o filho, para o pai, vai valer a pena retomar, ok? Retomar e desintegralizar esse imóvel. É uma possibilidade. E aí, ao desintegralizar, no exemplo 1, voltando aos exemplos, no 2 não faz sentido. No 2 não faz nem sentido fazer essa operação maluca. Não faz nem sentido. Ok? Mas, no 1, que você integralizou por 1.000 e baixou para 1,5 milhão, vale a pena. Vale a pena porque você sai de 34% sobre 500 mil, ok? 34% sobre 500 mil e vai para 15% em cima de 500 mil. Ou, veja só uma coisa. Veja só esse exemplo aqui. Eu tenho uma fazenda que eu adquiri por
50 mil reais. E essa fazenda hoje vale 10 milhões. 10 milhões. Integralizei por 50 mil. E vou vender. Vou vender. Vou vender por 10 milhões. Cara, o ganho de capital aqui vai ser de 9 milhões 950 mil. Ou seja, é quase o valor inteiro. É quase o valor inteiro. Nesse caso, são casos assim que talvez, nessa circunstância, possa começar a valer a pena o próprio filho desintegralizar, pagar ITBI sobre essa operação. Por quê? Porque ao invés de 34, ele vai pagar 18. Na prática, ele vai pagar 18%. Por que 18? Os 15 do imposto de renda sobre da pessoa física e mais 3 do ITBI. No lugar que é 3, vai ter lugar que tem... Tem lugar que é mais barato, ok? Em Pernambuco, por exemplo, em Recife, você tem uma variação danada lá, se adianta o valor, se não adianta, você faz no primeiro instante, tem umas coisas assim, a depender, são 5.565 municípios no Brasil, cada um vai ter sua regra. Mas o que eu estou começando a te chamar a atenção já nessa segunda modalidade é que essa escolha, ela não é uma escolha de formuleta, ok? Não tem uma fórmula. Essa escolha é uma escolha de análise. E quem vai fazer o cliente? Não, você. Por exemplo, todo cliente sai do meu escritório comigo dizendo assim, se o teu filho ou você quiser vender um dia, me consulta. E sabe quanto é que vai custar esse serviço? Nada, porque isso vai ser um aconselhamento jurídico e não uma consultoria. Ah, não, doutor, mas eu quero te contratar. Beleza? Contratou, é meu serviço. Agora, se ele quiser só o aconselhamento jurídico, eu vou prestar esse serviço para ele sem custo nenhum, faz parte da minha construção de holding. Ok? Por quê? Porque a gente vai ter que analisar esses dados. Quanto ele está sendo vendido? Em que momento? A lei tributária ainda é a mesma? Mudou? Ok? Mudou? Então, para cada instante da vida, vai fazer sentido adotar um mecanismo diferente. E aí você tem um outro mecanismo, por exemplo, que eu mencionei aqui. Por exemplo, olha só. O ajuste contábil e jurídico para classificar o imóvel como estoque e fazer a venda como sendo uma atividade da empresa. De que maneira? Vamos lá. Quando você constitui a holding, tá? Quando você constitui a holding... Pessoal, eu preciso de uma água. Eu não estou conseguindo falar, estou perdendo a voz. Deixa eu botar a água aqui, peraí. Vamos nessa, segura a onda aí. Segura a onda. Voltando. Vamos lá. Preciso da água. O cara tá à vontade mesmo, né, cara? Vamos tomar uma água aqui, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Quando você transfere esse imóvel para dentro da holding, como ela não tem atividade imobiliária, tá? Ela não tem atividade imobiliária, essa célula cofre, ele vai ficar nos ativos dessa empresa, tá? Como propriedade para investimento. Olha que coisa boa, hoje em dia você já aprende assim comigo. Lá atrás, dois anos, um pouquinho de anos atrás aí, entendeu? Vocês já viram meu cocoroco aqui hoje. Se eu ficar entregando a idade, é punk. Mas, alguns anos atrás, quando a gente aprendeu a se fazer esse negócio, era ensinado que que esses imóveis ficavam como ativo imobilizado. E não é. O imóvel no ativo imobilizado é aquele que é usado como sede da empresa ou para atividade da empresa. Aí sim, não, isso aqui vai ficar no ativo. Fica no ativo da empresa como propriedade para investimento. Ok? É assim que fica. E aí, veja,
Se eu vendo uma propriedade para investimento, tá? Se eu vendo como uma propriedade para investimento, o que acontece aqui comigo? Eu vou pagar no ganho de capital, deixa eu até botar aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Espera aí. Só um minutinho. Olha só, lembra lá do artigo 222? O artigo 222, lá do decreto do imposto de renda, como é que ele estava? Olha só o que diz o parágrafo 2º. O ganho de capital nas alienações de bens ou direitos classificados como investimento, olha aqui, ó. Classificados como investimento. Imobilizado ou intangível e de aplicações em ouro não tributadas como renda variável corresponderá à diferença positiva entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil. Então, ou seja, eu vou pagar aqueles 34% na diferença positiva, igualzinho da pessoa física, só que com uma alíquota muito maior e 2 tributos incididos sobre a mesma bosta. Ok? Então vejamos. Artigo 222, deixa eu botar aqui. Então, se eu vender isso como propriedade para investimento, pumba, tem ganho de capital. Com alíquota total de 34%. Ok? 34%. É possível que na hora da venda eu faça na hora da venda é possível fazer uma reclassificação, ok? Reclassificação jurídica e contábil. E aí os apressados de plantão, que gostam de criticar os outros, deixa eu falar uma coisa, imbecil. Quer dizer, imbecil não, desculpa, o pessoal de Divergente. Eu quero falar uma coisa pra você. É possível? É óbvio que é possível. Então, antes de você meter o seu dedo imundo aqui no chat, pensa se não é possível. Se é bom ou não, é o que nós vamos conversar agora. Ok? Mas vamos lá. Então, na hora da venda é possível fazer uma reclassificação jurídica e contábil. Jurídica. Mudar o contrato social e incluir a venda de imóveis. Ok? E contábil. Contábil. Colocar este ativo, ok? Classificado como estoque. E ao classificar esse ativo como estoque e fazer uma venda que é a atividade dessa empresa como estoque, vai incide imposto de renda sobre, se eu não me engano, sobre 8% e sobre 8% da venda. Em cima de 8% da venda vai incidir o imposto de renda, ok? Mas deixa eu até fazer uma conta aqui para me certificar. Espera aí. Segura aí, segura aí. Vamos lá. Imposto de renda mais CSLL sobre 12%. Moral da história. Isso aqui vai dar, eu posso estar errado, mas 6,73%, tá? 6,73% do total da operação. Ok? Ou seja, você sai dos 15 da pessoa física, dos 34 da pessoa jurídica para 6,73. 6,73. A questão é, a Receita diz que
botar aqui. A Receita dizia que não pode. A Receita dizia que não pode. Ok? Dizia que não pode. Que isso era um planejamento tributário abusivo. Ok? E aí, em 2021, solução de consulta número 7 da COSIT, se eu não me engano. Eu acho que é isso, depois a gente pode conferir, tá? Porque eu não tô. Nessa aula eu tô mais focado na construção com você desses conceitos. E depois nós vamos fazer mais aula detalhando todos os fundamentos, tudo bonitinho, tá bom? Vamos lá. E aí, o que acontece? A Receita dizia que não podia, né? E aí, em 2021, isso com certeza. Em 2021, a Receita passou a admitir essa operação. E aí, presta atenção. Vou botar todos os asteriscos do mundo aqui, ó. Quando a empresa já tem este mesmo imóvel em locação. Ok? Quando já tem este mesmo imóvel em locação e faz essa operação, ela passou a dizer que pode. Na minha cabeça não faz sentido jurídico, não tem sentido jurídico dizer que se não está em locação também não pode. Tá? Também não pode. Cria dois ambientes, se cria insegurança jurídica. E eu vou falar uma coisa. No direito tributário, a dúvida é igual no direito criminal, filho. Por quê? Porque o direito criminal é um direito malzinho? Não, porque tá privando a liberdade de alguém. Aqui você tá privando o patrimônio. No direito tributário é igualzinho. E a maior ilustração de que é assim foi a alteração que a gente teve no CARF, que derrubou o voto de Minerva, lá, o voto de qualidade, nas questões envolvendo autuação de tributo. Está privando do patrimônio. Se está privando do patrimônio, se der 4-4 na junta do CARF, não é mais o presidente que decide, que é um funcionário da Receita, ok? Deu 4-4, é pró-contribuinte. Entendeu? Isso é a ilustração de que, indúbio, pró-contribuinte. Isso aqui cria insegurança jurídica. Mas, e outra, só tenho visto em valores muito vultuosos. Só temos visto em autuações de valores muito vultuosos. Dá para você fazer isso para o seu cliente? Dá. Algum cliente meu vai fazer isso? Não, não vai. Não vou deixar. Não vou deixar fazer. Se fizer, pô, a conta é risco dele. Vou sugerir que ele não faça. Que ele vai fazer uma economia porca perto do outro ato que dá para se fazer. É uma economia porca, na minha opinião. Por que isso? Porque a chance da Receita Federal autuar existe, mesmo se for um imóvel de 1 milhão, de 5 milhões. Apesar de a gente só ter visto em coisa de 30 milhões para lá, entendeu? De 30 milhões para lá, é possível. Então vai colocar o seu cliente em risco. Não faça. Até porque o quarto mecanismo sim resolve. Isso sem contar com o mecanismo Nery. Vamos falar depois aí do Pedro Nery. Beleza? Deixa eu ver aqui algumas dúvidas aqui antes de eu passar para o pessoal aqui. Aqui eu já expliquei sobre a saída do pai. Extinguir a holding para evitar o ITBI. Dá para extinguir parcialmente, tá? Professor, deixa eu ver aqui. É possível integralizar imóvel do filho para holding? Sim, claro. Olha só, ó o Marcelo. Cara, aí que eu gosto. Ó, o pessoal começa a raciocinar junto, ó. Márcio, e se dividirmos a célula cofre em várias células cofres?
Poderíamos fazer esta alteração de forma mais segura, não? Totalmente, Marcelo. Totalmente. Tá? E é o que nós vamos fazer. E a Antoniela falou que eu estou certa, a solução COSIT 7. Obrigado, Antoniela, pelo seu carinho, pela sua ajuda. Tá? Vamos aqui, pessoal. Temos ainda o quarto e último método que a gente separou aqui, tá? Falei que existem outros, mas levantamos 4 possibilidades. 4 possibilidades que eu acho que são as mais comuns. E a quarta possibilidade é essa aqui. É você fazer uma cisão da empresa para vender em uma nova sociedade que já nasce com atividade de venda de imóveis. Vamos lá. Não é objeto da nossa conversa aqui, porque senão é o parêntese dentro do parêntese e ainda bota um colchete no meio, tá? Fica uma loucura, fica uma maluquice. Mas vocês já cansaram de ouvir de mim a afirmação com todas as letras que qualquer decisão falando de propósito negocial, ela é uma decisão nula de pleno direito no meu sentir. No meu sentir, beleza? Ela é uma decisão nula de pleno direito. Por quê? Porque a exigência de propósito negocial para se caracterizar como ilícito um planejamento tributário, ela foi revogada do direito brasileiro. Revogada. Ou seja, o direito brasileiro possui, o ordenamento jurídico brasileiro possui um silêncio eloquente sobre essa questão do propósito negocial. Aliás, olha só, quando a gente fala que a holding, a autorização normativa dela, ela nasce lá no artigo 2º, né, parágrafo 3º da Lei de SAs. Eu vou botar aqui para vocês aqui, ó. O artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de SAs. Olha só. Vamos lá. Artigo 2º, parágrafo 3º. Vamos separar ele todo. A companhia poderá ter por objeto participar de outras sociedades. Beleza. Ok? A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades. Tá? E aí, veja, você sabe, tá, que de acordo lá com o Código Civil, acho que é no artigo 966, se eu não me engano, vou até dar uma consulta aqui na minha cola, né? Todo mundo aqui sabe que eu sou o cara mais horrendo do mundo para gravar número, né? A maior sacanagem que fazem com o advogado é botar esse mundaréu de número para a gente gravar, mas é isso mesmo. No 966 fala que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica. Veja, se eu tenho uma empresa de fábrica de chocolate, ok? Fábrica de chocolate. Quem está realizando atividade econômica? Márcio? Não, é a empresa. Então quem é considerado empresário? É a empresa, não é Márcio. Ok? Não é Márcio que é empresário, é a empresa. Então, quem realiza atividade econômica é a empresa. Participar de uma sociedade, isso não é atividade econômica. Não é. Então veio, e como no Brasil vige o princípio da livre iniciativa. Você não precisa de lei para dizer o seguinte, olha, a partir de hoje pode haver empresa que fabrica mouse. A partir de hoje pode haver empresa que fabrica caneca. A partir de hoje pode haver empresa que vende lápis. Não precisa disso. Por quê? Porque é princípio da ordem econômica a livre iniciativa. Então não precisaria a lei de SAs, a lei 6.404 de 1976, ok? Dizer que a companhia pode ter por objeto alguma coisa. Não, não precisa. A única razão dela dizer isso é o fato dela trazer para dentro do ordenamento jurídico um objeto que não é atividade econômica, que é a participação em outra sociedade. E aí, respondendo um colega que colocou no chat assim, a Hold pode ter ações, olha aqui, ó, participar de outras sociedades. A lei criou uma figura para isso. Para isso. Então, se alguém pode ter ações, esse alguém é uma célula cofre a holding. Ok? Então, lá, a companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades. Aí algumas pessoas falam assim, Márcio, lá no Rio de Janeiro você nem coloca mais esse negócio de participações societárias nas suas holdings. É verdade, não coloco não.
Pô, um monte de esquizofrênico maluco aí querendo correr atrás de hold, fala sério. Eu vou ficar lá botando, participação limitada? Esquece, vai pro brejo. Eu não boto mais. E pronto. Tá? Por quê? Porque tá lá, ainda que não prevista no estatuto. Ou seja, a participação societária não precisa estar prevista nos atos constitutivos. Aqui fala de estatuto, porque está falando de SAs, tá? Artigo 1053, parágrafo único, vai remeter para a lei as limitadas para as SAs. Beleza? Então vamos lá. A participação é facultada como meio, olha isso, gente, como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. E aí, parafraseando o professor querido, ilustríssimo professor Leone, ele dava um berro na aula e falava assim, ele falaria assim, o professor Leone, para beneficiar-se de incentivos fiscais, para beneficiar-se, taca o negrito, taca um caps lock. Ele falava assim, bota o caps lock, como é que bota o caps lock nessa jossa? Tá aqui, ó, caps lock, itálico, sublinhado, aumenta o tamanho da fonte, dá destaque, falaria o professor Leone. Ele era assim. Ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Cadê o propósito negocial aí? A função é exclusiva de se beneficiar de um incentivo fiscal. Não é por propósito negocial. Então a lei permitiu isso. A lei permitiu isso. Aí veio, em 2002, o legislador e criou no artigo 116... eu não vou nem colocar ele aqui, 116, um parágrafo único que apelidou de norma anti-elisiva. Ok? Anti-elisiva acho que é assim, né? Sei lá, ficou tudo ruim. Apelidou de norma anti-elisiva. Pô, não pode ter... Como é que vai fazer isso? Acho que não tem nem o... É porque não tem mesmo. De norma anti-elisiva. Tá? Apelidou de norma anti-elisiva. Inclusive, esse termo já foi até rechaçado pelo Supremo, quando falou que o Supremo já formou maioria no sentido da constitucionalidade dessa norma, mas dizendo que a elisão fiscal é lícita. É o planejamento tributário, é lícito fazer. Mas o que diz a norma anti-elisiva? Tá? O que diz a norma anti-elisiva? A norma, eu vou botar assim, preguiça dos caceta. Peraí, vamos botar aqui. Vamos lá. Eu tô todo atrasado mesmo. Vamos pegar o CTN, artigo 116, tá aqui, parágrafo único, parágrafo único. Ele fala assim, ó. Aqui. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador, ou seja, dissimular a ocorrência do fato gerador, ok? Fingir que o fato gerador não aconteceu, mas ele aconteceu, tá? Ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Ou seja, tem que ter uma lei ordinária para dizer que procedimentos são esses. Veio o governo, em 2003, ok? Em 2003, fez o quê? Medida provisória. E disciplinou. Veio o Congresso e revogou. Ou seja, essa norma anti-elisiva, ou anti-alusiva, como queiram chamar, ela não está está em vigor, sim. Ela não está em funcionamento ainda por falta da lei que a discipline, que discipline esse processo. Não tem. Não tem. Ok? Então, o que fez lá? O que fez? Poxa, a Receita Federal gostou tanto daquele negócio do propósito negocial, estava caindo tão bem aquilo ali. O que eles fizeram? Vamos continuar usando esse negócio. De que maneira? Muda o nome. Aí deram um nome bonito, floreado, dizer o seguinte, olha, tem que haver congruência entre o substrato, olha que lindo, gente, e a forma. Isso não é Mário Quintana, isso tá mais pra Tiririca. Mas, olha que bonito, cara.
No auge da expiração do Tiririca, sim. Tem que haver congruência entre o substrato e a forma. Escambau! Tem que haver por quê? Porque se a própria lei cria, se você faz um planejamento tributário que não é alusão fiscal, ou seja, você não está construindo um jeitinho, criando algo que não é, tá? Já dei exemplo aqui de alusão fiscal maravilhoso, que é aquela compra e venda de cotas para o filho, que o filho nunca pagou um centavo pela cota. Ok? Isso aí é alusão fiscal. Ok? Isso é alusão fiscal. Essa sim, essa tudo bem. Essa tudo bem. Agora, propósito negocial, congruência entre substrato e forma, isso não tem na lei. Isso não tem na lei. E aí, veja só. No meu sentir, você ainda poderia continuar usando esse sistema 3 aqui, que pagaria os... o que eu mencionei, você pagaria os 6,73. Mas, o que parece melhor é você pegar essa empresa, dividir essa empresa em duas, ok? Dividir essa empresa em duas. Então, vamos botar aqui, ó, vamos botar esse procedimento aqui. O que fazer? O que fazer? Cindir a empresa. Dividir em duas. Uma delas continua cofre. A segunda vai exercer atividade de venda de imóveis. Ponto de atenção sobre isso aqui. Vamos lá. Primeiro, no momento em que você cindir, na cisão, não tem ITBI. Não tem ITBI. Como regra? Não. Para a cofre. Aqui não vai exercer atividade imobiliária, a outra tem. Deixa eu chamar de operacional de venda, na célula operacional de venda, tem ITBI. Tem ITBI, vou botar assim, ó. Tem ITBI, mais a tributação da operação. 6,73. Caraca, olha que bonitinho. Dependendo do caso, por exemplo, vou vender um imóvel que eu botei na empresa por 1 milhão. Vou vender por 1,50 milhão. Caraca, tá valendo mais a pena pagar os 34% sobre 50 mil. A fazenda que eu comprei, que eu integralizei por 50 mil, ela tá valendo 10 milhões, vou vender por 10 milhões. Caraca, cinde essa jossa. Cinde esta jossa. Márcio, agora eu vou te dar aqui, ó, agora vem um pulo do gato. Márcio, mas a empresa só tem a fazenda lá dentro. Tudo bem, cinde. Por quê? Porque na primeira cinde, uma não vai ter nada e a outra vai ter só a fazenda. Mas Márcio, pode isso? Pode. Sabe por quê? Porque isso aqui, o poder judiciário... Vou antes. Porque isso aqui, a Receita autuou e cobrou os 34%. Mas o Poder Judiciário validou. Hoje tem jurisprudência sobre o tema. E esse é um planejamento tributário lícito. Tá? Na aula que eu for aprofundar mais os fundamentos, eu vou trazer inclusive julgamento do CARF, que fala da decisão de cima, parecido com a parte de cima, validando do CARF. A Receita, num primeiro momento, bateu nisso. Veio o Poder Judiciário e validou a ideia. Validou. E era uma operação com imóveis de 80 milhões de reais
É uma operação de acho que era 80 milhões, 800 milhões, vamos por baixo. Era 80 milhões de reais a operação imobiliária envolvida. 80 milhões de reais. E a Receita e o Poder Judiciário validou esse formato. É um planejamento tributário lícito. Então, para esse caso, por exemplo, da Fazenda, isso aqui 10 milhões e tudo foi adquirida por 50 mil, caramba, pô, tá valendo muito mais a pena, ao invés dos 6,73 do risco, fazer 9,73, a depender do município, até 9,73, do que os 15% da pessoa física, muito menos os 34% da pessoa jurídica. Entendeu? Porque a diferença do ganho de capital vai ser quase o valor todo. Vai ser quase o valor todo. E aí, quando você cindir a empresa, mesmo que ela só tenha a fazenda lá dentro, a empresa cindida, ela já nasce no formato que foi autorizado pela jurisprudência. Ela já nasce para isso. Ela está recolhendo imposto, inclusive. Tá? Não é uma reclassificação. Você não está fazendo... O que você está tirando do caminho? Qual é a diferença do outro? A diferença é que o outro, você tem uma empresa que existe e está reclassificando esse imóvel em outra atividade, em outra conta do ativo. Ok? Você só fez aquilo para se beneficiar do imposto. Ué, mas a lei autoriza. Cara, isso não entra na minha cabeça. A lei autoriza. Ok? Mas no Brasil tem essa ideia de que é feio tentar não pagar imposto, mesmo que seja de forma lícita. Cara, é feio, é só negar. Feio, é só negar. Ok? Fazer de tudo para que o Estado não invada o seu patrimônio é mais do que bonito. É o seu dever, tá? Em defesa do seu trabalho, em defesa da sua família. É o seu dever fazer isso. Beleza? E aí, pessoal, eu queria terminar aqui, tá? Eu queria terminar aqui dizendo para vocês... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Peraí, caramba, apareceu pergunta pra caramba. Deixa eu ver aqui. O que pensa sobre a venda da empresa? Olha só. Caraca, Carlos. Pô, isso quer me botar na boca de Matilde mesmo, né, cara? Porque esse é um tema que eu saio no cacete. Por quê? Gente, eu sou advogado. Caraca, eu sou advogado. Sabe o que eu não admito? O que eu não admito é um advogado escrever e defender posições que não são da lei, não são da doutrina, não são da jurisprudência, não são do costume. Moral da história. Posições que não são de fonte de direito, tá? Que não sejam pró-contribuinte, que sejam pró-fisco. Isso me enoja. Me enoja. Então eu já vi livro de direito tributário escrito por advogado que diz assim, ó, exemplo de alusão fiscal. O que é alusão fiscal, pessoal? Primeiro, vamos lá. Alusão. O que é uma fazer alusão? Ah, vou fazer alusão a alguma coisa. Olha, eu tô aqui falando desse copo, beleza, vou tomar uma água nele. Olha, eu tô usando esse copo como se fosse um cantil. Tô fazendo uma alusão ao cantil. Cara, isso aqui não é cantil. Isso é copo. Eu posso fazer uma alusão a alguma coisa, mas ele não é. Então, a alusão fiscal é quando você faz uma alusão a algo que na verdade não é. É quando a forma que você está utilizando, ela é uma alusão, mas na verdade é uma outra coisa. Um exemplo na minha cabeça bom de alusão é: peguei uma empresa, R$1.000 de cotas de capital social, vendi para os meus filhos em 30 anos, ok? Para pagar em 30 anos, tá? Vendi para os meus filhos para pagar em 30 anos. Quanto dá? 180 prestações? É isso? 180 prestações. Vamos botar assim. Em 180 prestações. Vamos botar um capital social de R$180. Tá? Eles vão pagar em 180 prestações de R$1 cada. Ah, mas o cara não vai estar nem vivo aqui daqui a 180 meses. Dane-se, isso não importa. Isso não importa. Tá? Todo mês o filho vai lá e paga, vai lá e paga, vai lá e paga, a transação está acontecendo e tal, e o pai não manda na empresa, o pai saiu da empresa e tudo mais, não tem nenhum elemento ali de organização sucessória, tudo, beleza, isso é uma compra e venda, de fato é uma compra e venda, ok? É uma compra e venda, tá valendo. Agora, se não tem nenhuma circulação de dinheiro, é uma operação, é uma alusão a uma compra e venda, mas na verdade o que está acontecendo é uma doação, isso é alusão fiscal. E isso é ilegal, isso equivale à evasão.
ok? Que é ilícito, ok? Que é ilícito. Porém, eu já vi autores escrevendo que, como exemplo de alusão, você pegar um imóvel, colocar dentro de uma empresa para não ter que pagar o ganho de capital e vender as cotas da empresa. Caraca, peraí. Mas a empresa existe? A empresa agora pertence, o imóvel agora pertence à empresa? E agora, o que pertence ao cara do outro lado? É o imóvel ou é a empresa? O cara assume todos os ônus, todos os passivos de se ter uma empresa? Sim. Qual é a alusão fiscal aí? Tem verdade acontecendo. Porque o propósito na cabeça dele, caguei pro propósito. O propósito não é elemento de formação de direito tributário. Que porra é essa? Direito tributário é privação de patrimônio. Só vale no exato limite da lei. Não dá para fazer criação. Entenderam? Então, na minha opinião, é assim, tá? Na minha opinião, é isso que eu penso, tá, Carlos? Tá? Vamos lá. Não seria mais fácil já ter integralizado com a Fazenda pelo valor atualizado logo de começo? Depende. Não seria porque você ia pagar ganho de capital, ou imposto de renda sobre ganho de capital, tá, Gilber? Se você está lá no artigo 142 do decreto 9.580, se eu não me engano, no parágrafo 2º. Deixa eu pesquisar aqui, que eu estou com ele aberto aqui, posso botar aqui, 142, acho que é o parágrafo 2º, vou te falar aqui. É assim, ó, deixa eu botar o artigo 142 inteiro aqui na tela, que eu compartilho com vocês. Vou botar aqui, ó. Vamos lá. É assim, ó. Opa, peraí. Vamos lá. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas a título de integralização de capital, bens ou direitos, aí é uma faculdade, pelo valor que está na declaração ou pelo valor de mercado. Tá? Aí está lá no parágrafo 2º. Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração, ou seja, pelo valor de mercado, a diferença maior será tributável como ganho de capital. Entendeu? Vai ser tributável. Então, por esse motivo, não compensa, tá? Não compensa, vai pagar muito mais, vai pagar 15%, tá? Beleza. Pessoal, antes da gente encerrar aqui, só pra gente finalizar, quem não tá inscrito no canal, trata de fazer isso aqui agora, tá? Pra não perder mais nada, ok? Fico por aqui, me despeço de vocês, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau!